Bom dia, alunos do quarto ano. Aqui é a professora Aline e hoje estarei passando para vocês o conteúdo de história que falta para nós fecharmos a matéria do primeiro bimestre. Por favor, abram a apostila de vocês na página 7. Então, o nosso conteúdo hoje é ser escravo ou fugir, missões jesuíticas e a situação atual dos índios no Brasil. Vamos lá? Ser escravo ou fugir. A situação dos indígenas mudou quando foi introduzido o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil. Não se tratava mais de recolher um produto diretamente da natureza, como era o pau-brasil, que já estava plantado, eles só colhiam. Agora, era preciso cultivá-lo, né? Para se ter o açúcar, preparava-se a terra para o plantio, aguardava-se um tempo, né, para o crescimento das mudas e aí era realizada a colheita dessa cana-de-açúcar. Esse trabalho exigia que os índios passassem a viver nas instalações preparadas para esse fim, os engenhos. Contudo, não era essa a intenção dos nativos, já que dispunham de local de moradia e de costumes próprios. Eles não tinham interesse em abandonar os seus costumes, né, para se dedicar ao trabalho nos engenhos. E para evitar essa perseguição do europeu, muitos grupos passaram a fugir de suas terras no litoral para as áreas mais distantes no interior do território. Terras estas que ainda não eram exploradas pelo português, né? Eles começaram a serem perseguidos, os índios, e se eles não fugissem, eles eram feitos escravos pelos europeus, ou seja, pelos portugueses na época. Eles, como conheciam todo o território, porque já moravam aqui antes desses portugueses chegarem, então eles resolviam fugir e sabiam para onde ir. Eles entravam mata dentro, mais para o interior, e lá eles sabiam que os europeus teriam medo de ir e não iriam buscá-los, tá ok? Missões jesuíticas. Então, no Brasil, a Companhia de Jesus foi certamente a ordem religiosa que mais atuou no período colonial. Eles tinham como lema dilatar a fé e o império. O que é isso, professora? Eles queriam que a fé católica, que era a fé do português, né, do europeu, fosse abraçada aqui no Brasil, também na Nova Terra. Então, a Nova Terra teria qual religião? A partir de então, seria o catolicismo, tá? E o império, eles queriam reconhecimento do império português, né, que ficaria dominando, né, o Brasil, terras que pertenciam nessa época a Portugal. Logo, nós somos colônia de Portugal, estamos, né, subordinados a Portugal. Os jesuítas, eles estabeleceram colégios que deram origem a vilas e cidades em torno das missões, tal qual a cidade de São Paulo. A função dos jesuítas era evangelizar e incentivar os indígenas a assimilar os costumes europeus. Seus maiores expoentes, ou seja, quem se destacou mais aqui no Brasil, foram os padres Manuel da Nóbrega e o padre José de Anchieta, que criou uma gramática da língua tupi para facilitar a comunicação entre os padres, né, portugueses e os índios, que os padres não conheciam a língua indígena, né? Então, o que ele fez? Fez uma gramática, ele sabendo falar, né, o idioma tupi-guarani, para facilitar o português entender a língua do índio, fez esse livro, né, com a gramática todinha ali para que pudesse ser feita essa comunicação de forma mais efetiva. Os jesuítas foram expulsos, gente, no século XVIII pelo primeiro-ministro português Marquês de Pombal, que fechou as escolas católicas que eram dirigidas na época pelos jesuítas. Agora, situação atual dos índios no Brasil, gente. Vamos lá. De acordo com a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, a população indígena representa 0,4% da população brasileira, tá? Vivendo em aldeias, eles somam 503 mil indígenas. Porém, 315 mil indígenas vivem
em áreas urbanas, ou seja, em áreas de cidade, né? A população indígena vem aumentando de forma contínua. Por quê? Vem aumentando em razão da melhora da prestação de serviço de saúde, né? Hoje em dia nós temos médicos, unidades de saúde e tem como fazer com que esse índio consiga ter saúde e sobreviver, não mais como naquela época, né? Que o índio pegava uma gripe e acabava morrendo por não ter anticorpos contra essa gripe, né? E o que aconteceu com isso? Fez com que as taxas de natalidade, ou seja, de nascimento, aumentassem, né? E hoje essas taxas de natalidade dos índios estejam superiores à média nacional. Tá ok, pessoal? Por hoje é só. Não deixem de fazer os exercícios que estão disponíveis lá no grupo. Façam, quando nós voltarmos às aulas, iremos corrigi-los, tá? E vocês tiram a dúvida também, do que vocês porventura ainda tenham dúvidas. Bom, um forte abraço, pessoal. Até breve.